Olá, pessoal. Professor Edson Ferreira aqui. Resolveria aqui uma questão hoje da SpaceX, né? Uma daquelas questõezinhas de nível militar, um pouco mais avançada. Essa questão ela envolve energia, atrito, né? A questão das leis de Newton. Acho que é uma questão interessante da gente saber como resolver, é uma questão um pouco mais avançada, mas se você consegue resolver questões nesse nível, questões de nível do Enem, elas acabam sendo bem tranquilas, então independente aí de qual seja o vestibular que você vai prestar, acho que é interessante você ver pelo menos a resolução de questões desse nível, tá? Essa questão aqui da SpaceX 2023, ela diz: um corpo de massa 10 quilos é abandonado no repouso no ponto A e passa a deslizar com um atrito constante ao longo de um plano inclinado AB. Plano que forma um ângulo de 60 graus com o eixo vertical H, onde estão indicadas as alturas dos pontos em relação ao solo. A partir do ponto B, o bloco cai sem a ação de forças dissipativas. Isso é importante, né? A partir do ponto B, não tem ação de forças dissipativas, ou seja, o atrito ele não atua a partir desse ponto B, né? Daqui para cá não tem atrito mais, certo? Até que ele atinge o ponto C no solo, conforme representado no desenho abaixo. O corpo toca o solo com uma velocidade de intensidade 19 metros por segundo. Tá? Tem uma velocidade lá no ponto C de 19 metros por segundo e o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado aqui, tá? Não é 10 metros por segundo, não, é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente está falando de aceleração. Beleza. Considerando os dados numéricos do desenho, a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho AB vale quanto? Beleza, então ele está dizendo o seguinte: tem aqui uns dados do problema que podem ser importantes, né? Talvez sejam importantes aí para a gente resolver, tudo bem? A questão aqui é o seguinte: olhando aqui para a figura, ele está dizendo que um corpo ele é solto aqui do ponto A e enquanto ele se desloca por esse plano inclinado, ele tem atrito, tá? Uma superfície rugosa aqui em cima desse plano inclinado, então tem atrito. Quando ele chega no ponto B, aqui embaixo, ele cai desse plano inclinado, obviamente, e aí ele passa a percorrer esse trecho aqui, o trecho BC, sem atrito. Até que quando ele bate lá no chão, a velocidade dele aqui no chão, vou chamar ela de VC, ela vale 19 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade com que ele toca o solo lá embaixo. Tudo bem. Quais são as forças que estão agindo sobre esse corpo enquanto ele está no plano inclinado? Primeira coisa é essa, né? Como ele quer a força de atrito, e a força de atrito ela só acontece no plano inclinado, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar as forças, certo? Então, quais são as forças aí? Nós temos a força peso, obviamente, né? Que a gente sempre tem a força peso. Nós temos a força normal, que sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Ela é sempre perpendicular à superfície. E, além disso, nós temos a força de atrito. Com o bloquinho ele está descendo o plano inclinado, a força de atrito ela vai ser contrária a esse deslocamento. Então, a força de atrito ela vai estar para cá, tá? Então, vou só marcar aqui, ó, peso normal. Isso aqui seria a nossa FAT, a nossa força de atrito, certo? Só dar uma paradinha nesses pontos aqui que não são importantes. Tudo bem. Repare o seguinte, pessoal. No ponto A, esse bloquinho ele é solto a partir do repouso. Então, a velocidade inicial do bloquinho lá no ponto A vale zero, certo? E essa velocidade ela muda conforme o bloquinho ele vai se deslocando durante o plano inclinado
até o ponto em que ele toca o solo, na verdade, lá embaixo, com a velocidade de 19 metros por segundo. Nesse caso, a gente pode usar o chamado teorema do trabalho e energia. Na verdade, eu acho que é chamado teorema da energia cinética, hoje em dia, mais conhecido dessa maneira. Tá? Então, teorema da energia cinética, se você for escrevê-lo, o que é que diz esse teorema? Ele diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética, certo? Trabalho é igual à variação de energia cinética. Obviamente, variação de energia cinética, né? A variação na física, ela é sempre a grandeza final menos a inicial. Isso aqui é energia cinética final menos a energia cinética inicial. E o bom aqui para a gente é que, como esse bloquinho ele é sob repouso, com velocidade inicial nula, lembre-se que a energia cinética ela é uma grandeza totalmente relacionada ali à velocidade do corpo. Como a velocidade dele é nula, inicialmente, né, a energia cinética inicial ela também é nula. Então, o trabalho, que trabalho é esse? É o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final do corpo. Como isso é o trabalho da força resultante, nós temos 3 forças agindo sobre o bloquinho no plano inclinado, nós teremos 3 trabalhos, um para cada força, né. A gente tem aqui, ó, o trabalho da força peso, tem o trabalho da força de atrito e tem também o trabalho da força normal. São as 3 forças atuando sobre o bloquinho, certo? Isso aqui é igual à energia cinética final do corpo, que é a massa vezes a velocidade dele final. Onde é a velocidade final? É a velocidade com que ele toca no solo, certo? Então é mvc ao quadrado sobre 2, uma equaçãozinha da energia cinética, né? Então vamos lá. Quem que é o trabalho da força peso? Lembra da definição de trabalho, certo? Então, ó, definição de trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cuidado, o ângulo não é esse ângulo de 60 graus aqui não, tá? Esse ângulozinho θ é o ângulo que a força faz com o deslocamento. A força peso, que é o que a gente vai começar a analisar aqui, ela é uma dita força conservativa. Como assim uma força conservativa? É uma força na qual o trabalho dessa força não depende do caminho, apenas dos pontos inicial e final. Então, o trabalho para levar o corpo do ponto A até o ponto C por esse caminho aí que ele faz, né? É o mesmo trabalho que essa força faria para pegar o corpo desse ponto A e trazer ele diretamente por aqui até o chão, que não depende do caminho, certo? Depende apenas dos pontos inicial e final. Isso é uma característica dessas forças ditas conservativas. Na mecânica, a gente só tem 2 forças conservativas, que é a força peso e a força elástica, certo? São as forças ali que a gente tem associadas a ela uma energia potencial. A gente tem energia potencial gravitacional associada à força peso, e energia potencial elástica associada à força elástica. Tudo bem. Então, analisando aqui apenas a força peso, essa força peso, então, ó, vamos lá. O trabalho da força peso é, quem que é a força peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Perfeito. Massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é o deslocamento feito pelo objeto? Segundo ali a força peso, vai ser essa queda, né, de altura h. E esse h vale 20 metros, né? Tá aqui no eixo y. Então, isso aqui é o Dzinho ali que vale 20 metros. Vou já colocar aqui para a gente ver o que vai acontecer. E esse ângulozinho? Esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. A força peso, ela é sempre vertical e para baixo. O deslocamento do bloquinho, ele está para baixo. Então, nós temos o deslocamento do bloquinho para baixo e a força peso apontando no mesmo sentido que ele.
Nesse caso, então, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, porque elas são paralelas, né? Essas forças, a força e o deslocamento são paralelos entre si. Como o ângulo é 0 graus, quanto que vale o cosseno de zero? Vale 1. Então, aqui, ó, esse cosseno aqui, na verdade, ele vale 1, certo? Então, nós temos mg vezes esse 20, que na verdade é o h. Aqui, eu vou escrever apenas aqui, depois a gente substitui o valor lá, vou escrever apenas mgh, certo? Isso aqui é o trabalho da força peso. Beleza. E o trabalho agora da força de atrito. Bom, deixa eu apagar aqui só para a gente analisar agora o trabalho da força de atrito, certo? O trabalho da força de atrito, ele é sempre negativo, porque a força de atrito ela é uma força que é sempre contrária ao movimento, ou contrária à tendência do movimento, né? Se o corpo ele já estivesse movimentando, ela é sempre contrária ao movimento. Então, a força de atrito, que ela tem uma equaçãozinha, mas não vai ser interessante para a gente não, já que o que ele quer é justamente que a gente calcule essa força, certo? Então, vai ser a força de atrito vezes o deslocamento dele. Deslocamento aonde? Repare o seguinte, o deslocamento no caso da força de atrito não é de A até C não, porque entre B e C não tem atrito, né? Não tem forças dissipativas. Então, na verdade, vai ser só aqui, ó, de A até B, vai ser só durante o plano inclinado que a gente tem esse atrito acontecendo, certo? Então, na verdade, essa distânciazinha aqui é uma distância de A até B, tá bom? Vezes o cosseno de θ. Esse ângulozinho aí, mais uma vez, ele é o ângulo entre a força e o deslocamento. Repare, o bloquinho ele está se deslocando para baixo no plano inclinado, e a força de atrito ela é contrária a esse deslocamento. Então repare que, na verdade, a força de atrito ela faz aí um ângulo de 180 graus com o deslocamento. E o cosseno de 180 vale menos 1. É por isso, né, que aqui, ó, isso aqui vai valer menos 1. É por isso que vai ter um sinal negativo aqui na força de atrito. Vou até apagar isso aqui, ó. Escrever menos a força de atrito vezes esse deslocamento AB, nessa distância percorrida que equivale ao tamanho do plano inclinado, da rampa do plano inclinado, vezes, seria o menos 1, mas que a gente já colocou aqui o sinal, certo? Então, isso aí é o trabalho da força de atrito. E o trabalho da força normal? Aí você tem que olhar o que é que está acontecendo no problema. Olha aqui para o deslocamento do corpo, do objeto. O bloquinho ele está se deslocando e a força normal ela faz um ângulo de 90 graus com esse deslocamento. Joga na equação aqui do trabalho. O cosseno de 90 vale zero. E zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, na verdade, o trabalho da força normal é nulo. Tá? Isso aqui vale zero, tá? Deu uma facilitada boa para a gente aí. Então, isso aqui é mvc ao quadrado sobre 2, tá? Nós temos quase todos os dados aqui, com exceção desse rapaz, tá? Mas não sabemos o tamanho da rampa. Vou recolocar aqui embaixo só o plano inclinado para a gente identificar o que é que está acontecendo e poder descobrir o tamanho dessa rampa. Isso aqui vale 60 graus, é um ângulozinho de 60 graus. Este tamanho aqui, daqui até aqui, a gente sabe quanto que vale. Vale 5 metros, né? Porque esse ponto aqui vale 15 metros, esse aqui vale 20. Então, esse tamanho aqui, ele vale 5 metros. Tranquilo? Então, vale 5 metros. Como o ângulozinho a gente sabe que ele é um ângulo de 60, eita, só diminuir aqui o tamanho do lápis. Como esse ângulozinho é um ângulo de 60 graus, é tranquilo da gente descobrir o
o valor dessa distânciazinha, né? Que nesse triângulo aqui, como ele é um triângulo retângulo, basta a gente calcular a hipotenusa desse triângulo, né? Isso aqui é a distânciazinha AB que a gente quer calcular. Então, ó, aplicando aqui o cosseno de 60 graus, né, o cosseno de θ, por definição, o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui é 5 metros, dividido pela hipotenusa, que é o que a gente quer saber, é esse DAB. O cosseno de 60 graus, se você não sabe, ele vale 1/2, porém, já está dito aqui na questão, né? O cosseno de 60 graus, ele vale 0,5. A gente vai colocar aqui 1/2 até para facilitar, né? Então, cosseno de 60 graus é 1/2. Isso é 5 dividido por essa distância AB. Essa distância AB será 2 vezes 5, que até ontem estava dando 10 metros. Bom, descobrimos o valor do DAB, que é o tamanho da rampa, é onde existe atrito ali. Agora a gente pode jogar essa informação na questão e descobrir o valor da força de atrito, certo? A equaçãozinha é esta, vamos só substituir os valores nela agora. A massa é 10 quilos, então já vamos fazer aqui, né? Já vamos colocar aqui os dados, vou trazer aqui para baixo. Então isso é 10 quilos vezes a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que são aqueles 20 metros de queda, certo? Então isso aqui é vezes 20, menos a força de atrito, é o que a gente quer descobrir, vezes 10 metros, que é o que a gente acabou de calcular aqui, né? O tamanho da rampa que tem atrito, que é igual a massa, mais uma vez, 10 quilos, vezes VC ao quadrado é a velocidade lá no ponto C, quanto que ela vale mesmo? Aqui, ó, 19 metros por segundo, certo? Velocidade lá no ponto C, ela vale 19 metros por segundo, está ao quadrado dividido por 2. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Conta de corno, né? Mas tem uma simplificaçãozinha aqui. Eu já estou vendo que todos os termos, esse termo e esse termo, todos têm um 10 multiplicando. Então eu posso dividir tudo por 10. Quando eu divido tudo por 10, corta um 10 desse, certo? Vamos lá. 10 vezes 20 dá 200, menos a força de atrito, é igual a 19 ao quadrado dividido por 2. Quanto que dá 19 ao quadrado? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 19 vezes 19. 9 vezes 9 dá 81, vai 8. 9 vezes 1 dá 9. E 8, 17. 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. Beleza. 9 mais 7 dá 16, né? Vai 1 mais 1, 2 e 1, 3, 361, beleza. Não fiz nada errado aí, então dá 361 dividido por 2. 361 dividido por 2 dá 180,5, né? Isso aqui eu já vou colocar direto. Isso dá 180,5. Beleza. A força de atrito vai ser menos aqui, né? Menos a força de atrito, ela é 180,5 menos 200. Passei o 200 para o outro lado, ele foi negativo. A força de atrito, ela é 200 menos 180,5. Multipliquei tudo por menos 1 aí. 200 menos 180,5, a força de atrito, ela vai ser 19,5 newtons, beleza? 19,5 newtons é o valor da força de atrito nesse problema. Bem, pessoal, é isso aí. Essa foi a questão da SpaceX 2023. Eu acho que ela até tinha alternativas, eu não coloquei aqui, certo?
mas eu acredito que a conta esteja certa sim, beleza? É isso aí, até a próxima. Valeu, pessoal.